será apresentado, para a coordenação da equipe de transição em Brasília. E para falar sobre o pedágio e também da expectativa desse encontro aqui lá na capital federal, nós vamos ao vivo para a Assembleia Legislativa conversar com o repórter Eric Mota, que está, inclusive, na companhia dos deputados, né, que fazem parte, que integram a frente parlamentar. Eric, uma ótima tarde para você. Já estou vendo que você está ao lado do Luiz Cláudio Romanelli por aí. O que ficou definido de mais intenso nessa reunião de hoje mais cedo? Boa tarde. Boa tarde, Escola, Mark, a todos que nos acompanham. Estou aqui agora ao lado do primeiro secretário, Escola, como você falou, Luiz Cláudio Romanelli. O deputado vai conversar um pouco com a gente sobre isso. O deputado Arilson Chiorato estava próximo aqui, conversando com a gente até agora há pouco, mas ele vai falar no grande expediente. Teve que sair, se chegar a tempo ele conversa aqui com a gente também. Mas o que ele já estava me explicando, secretário? Que esse projeto, licitado pelo governo do Paraná, não atende aquilo que o Partido dos Trabalhadores entende como ideal, e que inclusive o TCU, junto também com a comissão aqui da Assembleia Legislativa que analisa a questão dos pedágios, também não vê como ideal. O que ele colocou? Que esse valor de R$5 seria o suficiente para que se tivessem as manutenções necessárias nas estradas. Mas, deputado, alguns críticos afirmam que R$5 seria um valor, entre aspas, mágico criado pelo PT. A gente já ouviu esse tipo de crítica, e que ele viria a ser deficitário em algumas praças, o que inviabilizaria as obras. O senhor entende assim? O senhor é favorável a esse projeto que vai ser levado hoje para o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin? Como o senhor vê? Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Bem, boa tarde. Primeiro, eu quero dizer que todos sabem, né, que o valor de R$5 é uma referência para um pedágio de manutenção. Aliás, nós fizemos cálculos no ano passado, demonstramos isso cabalmente, que com R$5, com tarifa única em praças de pedágio, naturalmente multiplicando por eixos de cada um dos veículos de carga, você teria uma receita mais do que suficiente para manter todas as rodovias pedagiadas no estado do Paraná. Agora, indiscutivelmente, o Paraná precisa, além da manutenção das rodovias, que é urgente, nós precisamos de investimento nas rodovias. Há várias fórmulas de fazê-lo, o que não significa que nós devamos prosseguir nesse modelo que nós já verificamos, até pelos alertas feitos pelo próprio Tribunal de Contas da União, que o pedágio, se mantido a modelagem que foi definida pelo governo federal, o preço final do pedágio, olha, não estamos nem um ano depois do preço do pedágio, ele voltará mais caro do que ele era há um ano atrás. Olha, acho que ninguém da sociedade paranaense, do setor produtivo, deseja esse modelo de pedágio. O que nós queremos, efetivamente, é um modelo de concessão ou um outro modelo. Eu mesmo defino um modelo que nós tivéssemos como exemplo a nossa Companhia Paranaense de Energia, a nossa Companhia de Saneamento, a Copel e a Sanepar, que são empresas públicas de economia mista, que têm parceria do setor privado também, e fizesse como outros estados têm feito. Cada estado tem tido uma criatividade interessante em relação a isso. Mato Grosso do Sul criou um fundo de desenvolvimento rodoviário. Com este fundo, que é pago via agronegócio, não tem pedágio no estado. Os investimentos, manutenção e ampliação da capacidade de rodovias são feitos através do fundo, que gera quase R$3 bilhões. Mato Grosso, agora, ainda recentemente, o próprio estado do governo do Mato Grosso criou uma sociedade de economia mista e fez a aquisição, né, de uma concessão que era da Odebrecht, da BR-163, de quase 700 quilômetros. O investimento vai sair via Estado na parceria, naturalmente, com fundos de investimento, mas sob o controle do Estado do Mato Grosso. Eu sou assim, eu entendo que nós temos que estar desapegados de fórmulas, né, em termos de resultados. O que o paranaense quer? O paranaense quer pagar um pedágio com preço justo e quer garantia de investimento. Acho que todo o setor produtivo, e eu tenho conversado com muitos especialistas, nós sabemos que um dos grandes males do pedágio que acabou aqui do Paraná foi justamente misturar o caixa, né, das concessionárias de pedágio, aquilo que é a operação da rodovia e aquilo que é de investimento. O que nós precisamos fazer é separar esse caixa, garantir que os recursos efetivamente sejam fiscalizados pela sociedade em termos daquilo que tem que ser aplicado, para que nós possamos ter segurança do que estamos fazendo. Exemplo, nós nunca quisemos, à Frente Parlamentar sobre Pedágio,
nós nunca quisemos o aporte, nós sempre quisemos o quê? A nossa caução, em títulos públicos federais, garantindo que se a empresa não realizar a obra, o dinheiro que ela arrecadou vai ser efetivamente aplicado. Isso foi até definido pelo Luiz Antônio Faria, que é um dos maiores especialistas em concessão. Hoje, pela manhã, nós tivemos uma reunião, inclusive com a presença do Dr. Faria, com os professores doutores do Instituto de Tecnologia, Transporte e Inovação da UFPR, junto com a frente parlamentar. Tudo que a gente discute é muito fundamentado na técnica, né? Não são em ações políticas que nós estamos tratando. E entendo que a decisão de pedir a suspensão da realização do leilão até o final do ano, quase que desnecessária, porque não há tempo para fazê-lo. Tantas e tão profundas são as recomendações que o TCU fez à NTT. O que é o risco que tem, efetivamente, é da NTT desconsiderar, com a pressa, aí sim, que não vai atender o interesse público, de lançar o edital do leilão sem obedecer aquilo que o TCU mandou fazer, o que é um risco, naturalmente, para esses gestores públicos. Agora, quando você leva esse tema para o campo do governo de transição, ou do grupo de transição de governo que tem, coordenando o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que, aliás, tem uma grande experiência com pedágios. Os pedágios de São Paulo são com preços razoáveis, tem uma modelagem diferente. Nós estamos dispostos, na verdade, a discutir questões que nos levem, de fato, a ter um modelo de investimento, que é fundamental para a sociedade paranaense, mas, ao mesmo tempo, com uma tarifa de preço justo, coisa que nós já sabemos, o modelo que está definido, de negócio definido pelo governo federal, não atende esse pressuposto. E penso eu que a sociedade paranaense não quer, de novo, pagar um pedágio mais caro do que tinha ainda. Perfeito. O Mark Souza tem uma pergunta para o senhor. Mark, eu vou colocar aqui um fone, licença, secretário. Claro. Pode falar que o deputado está te ouvindo. Boa tarde, deputado. Obrigado por atender aqui a Jovem Pan News Paraná. Pelo que eu entendi da sua proposta, vamos ter uma espécie de pedágio par, é isso, Romanelli? Como é que funcionaria essa empresa mista ou essa estatal? Não ficou bem claro como é que seria essa proposta. Precisa se criar uma empresa pública para gerir o Estado, já que a ideia é privatizar e tirar isso dos ombros do Estado? Não é contraditório? Sim, não é. São duas alternativas, né? Da minha proposta, nós criaríamos uma sociedade de economia mista, né, que podia ser a Rodopar, vamos dar um nome assim para ela, que administraria a ação de rodovias federais e estaduais no estado do Paraná, com a garantia que nós faríamos os investimentos e teríamos controle sobre o valor da tarifa e, claro, com uma participação efetiva do setor privado também como acionista desse sistema todo. Seria uma alternativa que eu penso que seria uma alternativa boa, porque o modelo de cartório, veja, Mark, nós nem discutimos ainda, mas aqui na Assembleia, por exemplo, tem um projeto de lei que o Tribunal de Justiça mandou, que quer dar um reajuste linear de 25% para os cartórios do foro extrajudicial. Isso dá um impacto, mais ou menos, de 125 milhões a mais por ano de receita para os cartórios, que nós já vimos completamente descabida. Por que eu estou misturando uma coisa com outra? Porque concessão é cartório. Nós temos que revisar isso. Nós precisamos ter ganho de produtividade. Então, se nós vamos fazer concessão, vamos fazer pela modelagem, em que você acaba com o degrau tarifário de 40%, onde você retira aquela taxa de WET, ou seja, o risco é do investidor, onde você tenha um efetivo depósito de caução para garantir o investimento e que a licitação seja feita, aquilo que nós sempre falamos de forma coerente, que seja feita exclusivamente pelo menor preço de tarifa. Ganha a licitação a empresa que oferecer as garantias, que tiver histórico, que tiver, obviamente, as condições de disputar o leilão, mas que oferecer o maior desconto. Essa empresa é a vencedora. Não você criar uma modalidade que você põe um aporte, onde você vai inibir justamente na fase de lances o desconto. Então, eu penso assim, ou você cria uma só economia mista, que é um modelo de negócio, ou então você parte, de fato, né, para um leilão para valer, onde ganha aquele que oferecer uma vantagem para o usuário de rodovia e garantir a realização das obras. Deputado. E não esse modelo de negócio criado pelo governo federal. Escola quer fazer uma pergunta para o senhor. Claro. Pois não, Escola? Claro.
Deputado, deixa eu aproveitar que também é dúvida dos nossos ouvintes aqui na Pan News agora à tarde. A dúvida que fica nesses dois modelos propostos aí é como manter uma tarifa barata, mas com obras ao longo do tempo. Assim, qual que é o segredo, só resumidamente, para que fique bem claro? É você fazer um leilão, uma licitação, sem limite de desconto, sem penduricalhos, ou seja, que você possa, de fato, definir como é que vai ser essas obras serem realizadas, qual que é o prazo de implantação delas, o que é prioritário. Você pode redefinir também o tamanho dos lotes, que pode ser uma outra equação também que pode melhorar isso. O fato concreto é que assim, o modelo que está aí hoje é um modelo para ser leiloado que não é bom. Ele vai reproduzir uma tarifa com preço alto no Paraná, coisa que nem eu, nem você e nenhum paranaense quer. Nós queremos manutenção das rodovias, que são urgentes, diga-se de passagem, e investimento. É possível conciliar? Claro que é possível, desde que nós tenhamos um regulamento claro que possa trazer a competitividade do setor privado, né, para que possamos ter, de fato, uma tarifa com preço justo e a garantia da realização do investimento. Esse é o objetivo. Deputado, alterar a licitação nessa altura do campeonato poderia atrasar em até um ano o início da próxima licitação. Inclusive, o governo do Paraná está adiantando, né, o lote 1, junto com o Ministério de Infraestrutura, já deve sair a licitação em dezembro. Atrasar assim também não é prejudicial para o paranaense? Não pode ficar mais cara a conta no final, uma vez que as estradas vão estar com problemas de infraestrutura, por exemplo? Na verdade, o governo federal atrasou propositadamente a realização do leilão, por conta da eleição, para que o paranaense não discutisse valor de tarifa de pedágio durante o processo eleitoral. Agora, efetivamente, nós não podemos comprometer nosso futuro por 30 anos por conta justamente de que não deu certo o objetivo eleitoral. Eu penso assim, que na verdade é uma chance boa de rediscutir a questão. Nós não precisamos partir do zero, ao contrário, o formato está definido em termos das obras que têm que ser realizadas. Nós temos que refazer cronogramas e efetivamente fazer uma adequação para que a licitação seja exclusivamente pelo menor preço de tarifa. Não tem muitas dificuldades, não. Os técnicos podem fazer essa modelagem muito rapidamente e eu tenho certeza absoluta que nós pagaremos, sim, aí uma tarifa com menor preço e com a garantia da realização de obras. Eu penso que é tudo uma questão de tratar à luz do interesse público e tratar dentro do princípio da boa-fé que a gente consegue avançar nisso. Vale lembrar, Marca Escola, que hoje Arilson Chiorato está levando para a equipe de transição do governo eleito, do ex-presidente Lula com Geraldo Alckmin, essas propostas apresentadas aqui por Marca Escola, Marque. Tá certo. Deputado, só para terminar, só para ficar bem claro, então são duas propostas. A proposta de R$5 para fazer a manutenção, o senhor deixou bem claro isso, e aí discutir como seriam feitas as obras de infraestrutura. Isso? Não ficou claro só de onde viria o dinheiro, deputado? Como é que os senhores pensam em resolver a equação? Na verdade, eu penso que pode vir da própria tarifa, né? Os R$5 é para a tarifa de manutenção e o investimento pode custar um outro valor adicional nos trechos onde são necessários se fazer os investimentos. Nós temos obras importantes, duplicação de Maringá até Guaíra, duplicação da BR-277, da PR-092 no norte do estado. Tudo isso são obras importantes de serem realizadas. Eu penso que é necessário fazer uma revisão do modelo para que a gente consiga tirar o pedágio com preço justo através de um leilão onde você tenha ganho de competitividade que o setor privado pode proporcionar. Eu trabalho com a lógica do capitalismo verdadeiro na questão da concessão. Eu não quero cartório, não quero modelo de negócio, eu quero licitação para que ganhe quem oferecer maior vantagem para o usuário de rodovia. Marque. Tá certo. Obrigado, deputado, pelos esclarecimentos. Deputado Romanelli discute esse assunto há muito tempo, né? E o debate é sempre muito bem-vindo. E é importante também, como o deputado deixou claro, que é um debate aberto, né? O governo federal fez essa proposta, agora vai ter o debate entre os deputados estaduais, deputados federais, senadores. Aliás, a bancada federal Paraná tem que assumir um
papel mais proativo, viu, Escola? Os deputados federais estão dormindo, não vejo ninguém falar nada. Os senadores, então... o Álvaro Dias faz tempo que eu não ouço nem falar, né? O Flávio Arnes de Ouro Vista também não vem a público dizer o que pensa. Vamos esperar o Sérgio Moro para ver o que ele diz sobre o assunto, mas a bancada federal tem que agir mais rapidamente. Acho que o Eric continua conosco, não sei se o Eric está conosco. Eric, você também falou com o presidente da Assembleia, o Traiano, sobre esse assunto, né? Exatamente, Marco. A gente conversou com o presidente Adhemar Traiano, ele se coloca contrário a essa proposta pelo PT. Ele é um dos parlamentares que afirma que esse valor de R$5 é um valor que não seria factível, pelo menos não para a realização das obras que o Paraná precisa. Ele disse que também o atraso da licitação em até 1 ano, segundo especialistas, seria outro ponto negativo para essa proposta que vai ser apresentada hoje para o governo de transição. Vamos ouvir. Eu quero crer que este assunto é um dos temas mais importantes a serem tratados no Estado. Não nos interessa o valor da tarifa de R$5, seria ótimo para o Estado, mas o importante é que tenhamos obras, que apenas cobrar a tarifa de manutenção sem obra, na minha visão, para que nós possamos ter um Estado de vanguarda, inovador, que possa ter a condição de competir com os demais estados da federação, nós precisamos de obras. Esse é o grande objetivo. E sempre defendendo uma tarifa justa. É o que a Assembleia, vai defender. O objetivo principal é que tenhamos, enfim, uma definição em relação ao pedágio com a maior rapidez possível e que as obras possam fluir também ainda nesse ano que se inicia. A gente tem informação de que o Ministério de Infraestrutura vai adiantar a licitação do lote 1 para acontecer ainda em dezembro, e o lote 2 também está bastante adiantado. Tudo isso foi confirmado pela equipe do Jornal da Manhã junto ao Ministério de Infraestrutura. Marques. Tá certo, Eric, obrigado, viu, pelas suas informações, mas só pra gente complementar também essa história do pedágio aí, apesar de todas as discussões que ainda vão ocorrer sobre o novo pedágio no Paraná nos próximos dias, o Ministério da Infraestrutura informou, inclusive, que para a produção do RN Opinião, de que a previsão é de que o edital do lote 1, que abrange trechos das rodovias BR-277, BR-373, 376, 476 e das PRs 418, 423 e 427, como o Eric acabou de dizer, deve sair ainda esse ano. Além de manter o cronograma de lançamento do edital, o Ministério da Infraestrutura ainda ressaltou que, com base nos princípios de Estado e na orientação do governo federal, a pasta vai conduzir a transição de governo de forma técnica e republicana, à maneira que a coligação que foi eleita decidir. Agora vamos lá, falar a verdade aqui, o seguinte: o governo federal não sei se vai manter esse discurso, se vai manter esse lançamento digital, mas não vai adiantar de nada. Mesmo o governo federal lance o edital, ele vai se espraiar para o ano que vem, a licitação, o leilão propriamente dito só será o ano que vem, e o governo que vai entrar em janeiro pode cancelar. A gente já trouxe aqui especialistas da semana passada, Escola, que foram claros, inclusive, olha, o próximo governo pode alegar ali interesse público, e refazer todo o processo, O deputado Romanelli, que acompanha essa discussão, já deixou bem claro aí que a conversa com o novo governo eleito é para mudar tudo, é para mudar o modelo, é para mudar a lógica, é para mudar a concepção, antes de mais nada, do assunto. Então, vai muito tempo ainda, e é importante falar aqui. Houve atraso na discussão e nós avisamos aqui, A gente não gosta de dizer isso, mas você pegar o Zic Notícias aí, tanto do rádio como na TV, eu mesmo falei várias vezes, olha, tá atrasado demais, se mudar o governo vai ter problema. Não deu outro, infelizmente estava certo, e o Paraná agoniza na escola, porque é um assunto muito caro para todos nós, tem um histórico ruim, já fomos roubados, não temos obras, temos problemas logísticos e agora a solução sem uma vista de resolver esse problema. Lembrando que nós estamos pagando a conta de 400 milhões para manutenção, atendimento nas rodovias, pagas esse dinheiro todo pago pelo governo estadual, pelo governo federal. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara, que a gente precisa cobrar e ficar muito atento, essa explicação do Romanelli foi clara ali no finalmente, mas a gente não pode tratar um assunto como esse, que vai mexer com os 30 próximos anos, do paranaense, de uma maneira muito superficial. Não pode ter
ter achismo nessa discussão. A gente precisa, de fato, de uma solução para o pedágio, porque não adianta mudar a maneira que se escreve, que a interpretação do texto lá na frente vai ser a mesma que a gente teve agora, Mike. Pagando tarifas caras, tendo rodovias nem tão boas assim e precisando lá na frente rediscutir tudo isso que a gente está falando. Acho que a gente não sei nem se a gente vai estar aqui ainda para debater esse assunto. Será que as estradas do Paraná estão trafegáveis ou não daqui 30 anos? É a pergunta que fica, né, para as próximas gerações. É bom falar, estão falando que nós vamos resolver, entre aspas, um problema até 2052. Então, pensa na solução que tem que ser pensada a longo prazo. Será que vai aumentar a demanda de escoamento de safra? Tudo leva a que sim, o nosso agronegócio cresce cada vez mais. Então, o que a gente olha hoje, não, tá dando conta hoje. E daqui 10 anos, daqui 20, daqui 30. Então é isso que tem que ser levado em consideração para fechar esse debate. É claro, nós vamos ficar aqui em cima desse debate para deixar você bem informado dos últimos acontecimentos, mas pelo jeito isso vai longe ainda. Agora, 4h22, termina hoje o prazo para os parlamentares estaduais apresentarem emendas ao orçamento do estado para o próximo ano. Essa terça-feira